para encerrar. Então agora, ainda no registro filosófico, a Cristiane Azevedo. Obrigada, eu queria agradecer primeiramente o convite do Márcio, que muito me honra e me orgulha, para participar desse evento que marca também os 30 anos do IDEA, né? Me sinto honrada e orgulhosa em fazer um pouquinho parte dessa história. Bom, eu vou apresentar a minha pesquisa atual, que é sobre o pensamento do Schelling, né, do Friedrich Schelling, sobretudo no que diz respeito à filosofia tardia dele e os escritos sobre a filosofia da mitologia. Será um texto bem introdutório ao pensamento dele, né, porque é um filósofo pouco trabalhado aqui no Brasil, sobretudo essa filosofia tardia, né. Então, eu optei por, inicialmente, inserir o pensamento sobre a filosofia da mitologia no pensamento do Schelling, né, ver como é que esse pensamento se insere aí, e optei por uma leitura e mostrar que a filosofia da mitologia ela se insere num pensamento único do Schelling, apesar da gente poder, como fizeram vários comentadores de Schelling, dividir o pensamento dele em diferentes filosofias, né? Filosofia da natureza, filosofia da identidade, a própria filosofia da mitologia, filosofia da revelação. E como ele mesmo, num determinado momento, né, do pensamento dele, dividiu entre filosofia positiva e filosofia negativa, apesar disso, o pensamento dele pode ser lido como um pensamento único e a filosofia da mitologia está inserida é uma parte desse todo e não uma filosofia isolada, né? E, para finalizar o texto, eu quero apresentar alguns aspectos que o Schelling trabalha na filosofia da mitologia, em que lá ele vai apresentar o desdobrar da consciência humana e o processo teogônico. Podemos situar a chamada filosofia tardia de Schelling a partir da retomada de suas atividades acadêmicas como professor em Erlangen em 1821, seguida posteriormente pelas suas atividades em Munique em 1827 e finalmente em 1841 em Berlim. Esse novo começo, como o próprio Schelling nomeia, foi precedido por um longo período de reclusão em que o filósofo trabalhou exclusivamente na sua elaboração, sem dar aulas ou publicar. No entanto, essa passagem, a chamada filosofia positiva, não significou uma mudança brusca em seu pensamento e nem mesmo, como veremos, uma ruptura com a sua obra anterior. Ao contrário, podemos dizer que o caminho para a filosofia positiva estava sendo traçado ao longo de sua obra. Para Tietz, essa passagem se encontrava já inscrita nas margens da sua filosofia da identidade. Essa retomada, contudo, despertou várias reações contraditórias. Alguns acreditavam que se tratava do reaparecimento do panteísmo presente na filosofia da natureza. Outros só perceberam o pensamento retrógrado e confuso. Enquanto o hegelianismo de direita ridicularizou sua filosofia como uma má imitação do sistema, o hegelianismo de esquerda considerou uma teologia vergonhosa. Mesmo após retomar suas aulas, Schelling nada publicou dessa última fase de seu pensamento. De 1821 até a sua morte em 1854, ele só publica o texto sobre as divindades de Samotrácia, o prefácio para um livro do Victor Cousin e alguns breves textos acadêmicos. O escritor compulsivo se transformou em temporizador. Se anteriormente ele pecava pela precipitação, em sua última fase peca pela omissão. Schelling proíbe e até mesmo se esforça para impedir a difusão de seus cursos. Portanto, tudo o que teremos dessa última filosofia foi publicado póstumamente, sem que Schelling, apesar das indicações deixadas e de seu testamento literário, tenha tido a oportunidade da última revisão.
Sua obra tardia é composta, em linhas gerais, pela introdução histórico-crítica à filosofia da mitologia e pela exposição da filosofia racional pura, que compõe o texto, o livro Introdução à Filosofia da Mitologia, a própria filosofia da mitologia, cujas 6 primeiras lições compõem o escrito O Monoteísmo, e a filosofia da revelação, dividida em 3 tomos. Portanto, a filosofia tardia foi exposta em cursos e conferências, e é esse material que temos, o que explica o caráter didático dessa filosofia e suas inúmeras repetições. Essa característica faz com que nos deparemos com uma filosofia em constante movimento, repensada a cada semestre em um interminável processo de elaboração. A filosofia tardia de Schelling constitui-se em um constante processo. Trata-se de um permanente caminhar do pensamento que não pode parar antes de encontrar aquilo que lhe faz caminhar e que se vê obrigado a revisar seu caminho a todo tempo. Essa busca, como veremos, a busca pela unidade, que no pensamento tardio de Schelling se traduz pela busca do absoluto. Schelling, não diferentemente de seus contemporâneos como Hegel e Fichte e seus antecessores como Spinoza e Kant, assume também como sua uma das tarefas com a qual o pensamento se ocupou ao longo da história da filosofia. Trata-se de pensar a dualidade, que a partir do período moderno traduziu-se pela contraposição entre sujeito e objeto, liberdade e necessidade, natureza e história, racionalismo e empirismo, ou quais sejam as demais figuras que a dualidade encarnou ao longo da história da filosofia. Schelling irá empenhar-se em pensar essa dualidade na tentativa de resolvê-la, de buscar a unidade. Contudo, o que acabamos de dizer soa contraditório quando nos voltamos para a obra de Schelling e vemos uma filosofia multifacetada, dividida em diferentes filosofias, como a filosofia da natureza, a filosofia da identidade, a filosofia da arte, a filosofia da mitologia e a filosofia da revelação. Ou ainda quando vemos o próprio Schelling esforçando-se por distinguir sua filosofia dos cursos de Erlangen da sua filosofia anterior. Ao inaugurar em 1821 esse novo começo de seu pensamento, Schelling divide sua filosofia em 2, a saber, a filosofia negativa, da qual fazem parte seus escritos anteriores, e a filosofia positiva, inaugurada em Erlangen. Essa divisão não aparece sem colocar grandes questões para o conjunto de seu pensamento. Qual o sentido, então, que podemos atribuir à divisão entre filosofia negativa e filosofia positiva, que nos permita falar de um pensamento filosófico da unidade? Se, por um lado, a filosofia positiva volta-se, no seu surgimento, contra o racionalismo, por outro, Schelling retoma aspectos de sua filosofia da natureza e da filosofia da identidade. Um duplo movimento que suscitou, como dissemos, várias polêmicas e reações. Schelling tanto foi acusado de pregar o irracionalismo, como aqueles que o defendiam viram no resgate de elementos da sua filosofia anterior uma volta atrás do filósofo na tentativa de amenizar as críticas. Entre seus intérpretes, a dificuldade não foi menor. A maior parte deles ou rejeitou a divisão ou procurou uma significação extrínseca a ela. Nesse duplo movimento, podemos, portanto, identificar não somente uma distinção entre a filosofia positiva e a filosofia negativa, mas também um movimento que parece tentar uni-las de alguma forma. É verdade que em grande parte do período de Munique, a filosofia negativa aparece subjugada à filosofia positiva, esta última destacada por sua originalidade e autonomia. No entanto, ao que parece, Schelling precisou separar as duas filosofias, determinar fronteiras, a fim de conseguir novamente uni-las, reconciliar as partes que se viram afastadas ao longo da história da filosofia. Embora relacionada com a experiência, a filosofia positiva não deixa de envolver o pensamento e a razão em seu desenrolar. Só que, como nos afirma Tietze, a filosofia positiva não parte do conceito de Deus. Ela deve mesmo deixá-lo de lado. Esse conceito e todo conceito
ela tem por origem o que é antes de todo o pensamento e acima de todo o pensamento, o ser imemorial, o existente necessário. Mas esse impensável é o começo do pensamento. Ele faz que a filosofia, na linha positiva, se volte em direção ao pensamento e ao conceito. Dessa maneira, Tiete defende a ideia de que, ao lado da representação de duas filosofias separadas, que se restabelecem em uma unidade contrastada, temos viva a ideia de uma só filosofia. Assim, poderíamos afirmar que o começo da filosofia positiva não marca o fim da filosofia negativa. Nesse mesmo sentido, Arturo Leite vê as diferentes fases da filosofia de Schelling como sucessivas apresentações do mesmo problema, qual seja a dualidade que domina todo o saber acerca do ser. Ou seja, a divisão entre a filosofia negativa e a filosofia positiva apresentaria a própria dualidade presente na história da filosofia. Logo, a distinção entre as duas filosofias não estaria em contraposição ao pensamento da unidade, mas, ao contrário, contribuiria para o estabelecimento dessa unidade. Assim, Leite propõe que as diferentes fases do pensamento de Schelling sejam entendidas como épocas, no sentido de que o termo época significa, acima de tudo, sua relação com o tempo, expressando, no entender de Arturo Leite, tanto a fixação inerente a cada um dos lados da oposição, quando trata-se de compreender o sentido da tradição passada, como o movimento também inerente a cada lado, quando é entendido como dinamis, que encontrará sua verdade no outro. Logo, a filosofia positiva trata da história, e a história não é uma dimensão empírica, contingente, independente e afastada do curso da razão, mas o caminho mesmo à razão e, a partir da razão, um caminho cujo traçado é o único que existe e, por isso mesmo, é o do absoluto. Portanto, segundo Leite, a divisão entre filosofia positiva e filosofia negativa é o reconhecimento do dar-se do absoluto em épocas. Assim, na filosofia tardia, o absoluto se apresenta não como um tema a mais da filosofia, mas como um novo horizonte para a verdade, a própria filosofia em sua unidade. Não se trata aqui de um caminho bem-aventurado, nem da meta piedosa de um conjunto de fiéis, nem de uma suposta verdade acessível somente aos filósofos. Ao contrário, é o caminho, como veremos a seguir, que a própria consciência tem de percorrer para reconhecer sua própria personalidade e finitude. O absoluto, como caminho a ser percorrido, reverbera no próprio caminho seguido por Schelling de uma filosofia em constante movimento, não só se deslocando pelas suas diferentes épocas, mas também pelas suas constantes reformulações, sobretudo o que diz respeito à filosofia tardia. Talvez um esforço, como afirma Leite, para mostrar que em uma mesma história a natureza e o homem coincidam, e que essa coincidência é precisamente Deus. Essa história poderá ser contada sob duas perspectivas diferentes, a partir da natureza ou a partir do homem. Se a perspectiva assumida for a da natureza, decorre-se uma filosofia da natureza. Se contamos a mesma história segundo a perspectiva do homem, teremos uma história da humanidade, o que Schelling quis articular com a filosofia da mitologia e a filosofia da revelação. Nessa história, na qual coincidem natureza e homem, contada sob a perspectiva do homem, perspectiva que caracteriza a filosofia tardia de Schelling, veremos de que forma o absoluto relaciona-se com o caminho percorrido pela própria consciência e, ao mesmo tempo, coincide com ela. O início desse processo, que põe em relação absoluto e consciência humana, será descrito por Schelling na filosofia da mitologia. À primeira vista, pode realmente parecer estranho que o filósofo da filosofia da natureza e da filosofia da identidade venha, no período tardio de seu pensamento, a se deter nas histórias aberrantes dos chamados povos primitivos. O interesse pela mitologia se mostrou desde os seus primeiros escritos, mas talvez somente na fase tardia ele tenha percebido de que forma ela fazia parte de seu pensamento.
Os estudos sobre mitologia não só inauguram a filosofia positiva, como determinam tudo o que veio depois do seu pensamento. Como o próprio Schelling esclarece, não foi nem o acaso, nem a intenção de se lançar em uma nova disciplina, aparentemente estranha aos seus trabalhos anteriores, que o levaram a abordar esse tema. O que me fez, cito Schelling, o que me fez decidir por isso é antes o laço natural que liga a investigação desse objeto às exigências as mais características, às solicitações as mais profundas de nossa época, que, se ela não se reconhece sempre claramente ela mesma e sua tarefa, no entanto, as sente fortemente. Na sua introdução histórico-crítica sobre a filosofia da mitologia, Schelling se detém nas interpretações sobre a mitologia. Já que toda questão filosófica, dirá Schelling, começa pela questão da significação, o filósofo dá início, então, à sua exposição por essa perspectiva hermenêutica, ou seja, perguntando-se pelo sentido da mitologia. Para tanto, Schelling empenha-se em refletir sobre cada ponto de vista a respeito da explicação da mitologia. Assim, em suas primeiras lições sobre a filosofia da mitologia, o filósofo passa pelo efemerismo, o neoplatonismo, pela explicação poética, pela personificação, dialoga sobretudo com os autores contemporâneos, a ele, como Heine, Kreuzer e Karl Miller. E vai ser justamente na introdução histórico-crítica à filosofia da mitologia que o Schelling vai trabalhar o conceito de tautegórico. O mito é uma realidade objetiva, nada tem de alegórico. E que, na verdade, o mito é tautegórico, diz o que diz e da forma que diz, como única maneira possível de tratar a realidade, sem poder dizer de outra maneira. Logo, não se trata de buscar um sentido oculto. As narrativas míticas já fornecem os dados necessários para a sua compreensão, abrem por si só seu sentido. Aqui aparece o conceito de tautegoria. Trata-se da afirmação de si mesmo, da autoexplicação. Esse princípio presente em seu pensamento desde o início da filosofia, desde o período da filosofia da identidade, estará presente também na sua análise sobre a filosofia da mitologia. Logo no início da introdução, Schelling nos dá uma pista de sua concepção a respeito da mitologia, quando lembra que o termo mitologia, vindo dos gregos, designa o conjunto de suas lendas e narrativas que remontam além do tempo histórico. Mas entre esses dois elementos diferentes, lendas e narrativas poéticas, que constituem a mitologia, existe um núcleo central, nas palavras de Schelling, uma matéria primitiva, constituída por acontecimentos e fatos de ordem tanto natural como histórica. Trata-se do mundo dos deuses. Um mundo que não é distante e estranho daquele dos homens. Ao contrário, são mundos diretamente relacionados e dependentes entre si. Os deuses não existem de maneira abstrata. Eles são mitológicos por sua natureza e, desde o início, seres históricos. Logo, Schelling afirmará que a mitologia deverá ser não uma ciência que se ocupa da natureza dos deuses, mas uma história dos deuses, ou, como afirma o filósofo nas primeiras páginas da introdução, mas só explicará mais adiante, uma teogonia. A mitologia é apresentada por Schelling como o processo teogônico da consciência. Vamos aqui apresentar de forma resumida o processo da consciência apresentado por Schelling através do desdobramento de potências. E ele vai usar o termo aqui potências no mesmo sentido que ele atribui à dinamis aristotélica, de poder ser. No primeiro momento, a consciência humana original é identificada pelo filósofo como poder ser que conduz a si mesmo, portanto, mestre de si mesmo. Ainda não temos a consciência real, mas a consciência em sua pura substancialidade. O homem não é consciência dele mesmo. A natureza humana aqui não existe por ela mesma, mas é absorvida em Deus, orientada em sua direção. Nesse momento, o homem é a consciência de Deus.
Ele não tem essa consciência, ele é essa consciência. E é justamente por esse não ato, por esse não movimento, que ele coloca o verdadeiro Deus. Nessa primeira potência, a vontade se encontra em repouso. Assim, Schelling estabelece o fundamento da relação entre a consciência e Deus, além da consciência real. Além dessa última, portanto, temos o momento onde a consciência substancial coloca Deus. Essa postulação de Deus, por sua vez, é um ato em conformidade com sua própria essência, e não o resultado de um ato sabido ou desejado. Segundo Schelling, essa relação essencial só pode ser um momento no qual o homem não pode se manter nesse ser fora de si. Ele deve procurar se separar dessa absorção em Deus para transformá-la em um saber, em um conhecimento de Deus, dito de outra maneira, em uma relação fundada sobre a liberdade. Essa primeira potência, que é a própria consciência de Deus, ocupa esse lugar sem o merecer, o que faz com que tenhamos aqui, na perspectiva schellingiana, um momento contingente. A consciência que somente contingentemente foi colocada como um mestre de si, é apresentada a possibilidade que se encontra escondida nela, de emergir para fora da pura substancialidade. Portanto, esse poder ser mestre de si é um ser contingente, que esconde a possibilidade de se sobrelevar, de ser outro. Essa ambiguidade não pode permanecer segundo o que Schelling nomeia como a lei universal do mundo. Trata-se da nêmesis, a potência que não está submetida à contingência e que não está em acordo com o ser indeciso, ou seja, aquele que é fortuitivamente o que é, sem o merecer. Tal potência exige que toda indecisão seja desfeita, que nada permaneça escondido, que tudo seja manifesto, claro e determinado. Em virtude dessa lei do mundo, é preciso que o poder ser mestre de si, que a vontade, até então em repouso, seja mostrada a possibilidade que lhe é inerente, sem que ele o saiba ou o queira. É nêmesis que mostra ao ser que é fortuitivamente, ao ser que é mestre de si sem o merecer, a possibilidade de se elevar da pura substancialidade. Passamos a ter, portanto, a possibilidade mesma enquanto se apresentando efetivamente à consciência. Essa possibilidade é, no entanto, enganosa. É como nos diz Schelling a apátia que encontramos nos versos de Hesíodo. Não uma mentira ou uma ilusão qualquer, mas a primeira ilusão, aquela que é a origem de todas as outras. Schelling identifica a apátia hesiódica como a maia indiana. Assim, é essa possibilidade que se apresenta à consciência, pois ela o faz como se a consciência pudesse manter seu estado original. Ela se apresenta como uma magia enganosa. Por último, temos a vontade até então imóvel, desejando o ser que lhe foi mostrado e, portanto, deixando efetivamente o poder ser que ela é. Como afirma Schelling, desse acontecimento não podemos mais nada afirmar, somente que ele se produziu. Ele é o fato primordial. Só podemos afirmar isso porque suas consequências, só podemos afirmar isso por suas consequências, pelo movimento que a consciência se viu obrigada a seguir. Ele é, em relação à consciência real, efetiva, o acontecimento primordial. Schelling nomeia esse acontecimento como fatalidade imemorial. Imemorial porque é o acontecimento antes do qual a consciência nada pode se lembrar, somente as suas consequências ficarão. E fatalidade porque a vontade é surpreendida pela consequência não intencional, não desejada e não esperada de seu ato. Ela acreditava poder permanecer o que era segundo a possibilidade, permanecer no seu estado original. Assim,
esse ato faz surgir a consciência efetiva, não mais a pura substancialidade. Ela não é consciente do ato que a gerou, porque é alterada completamente por esse ato que separa de sua condição anterior. Portanto, esse primeiro movimento da consciência efetiva se distancia do um absoluto. A alteração pela qual a consciência passa consiste no fato de que agora faz parte dela o relativamente um. A consciência se encontrará, a partir de então, submetida à sucessão necessária de representações que constitui o verdadeiro politeísmo. A mitologia é, desta maneira, para Schelling, um processo teogônico, um movimento vivido, um processo que tem origem em uma relação essencial entre a consciência humana e Deus. Os produtos desse processo teogônico serão representações. Na perspectiva schellingiana, a mitologia repousa sobre a presença imediata de potências teogônicas efetivas. É o conflito de forças originais, teogônicas em elas mesmas, que produz na consciência humana as representações mitológicas. A teogonia constitui-se assim como o principal elemento da mitologia. E seu objeto deve ser procurado, como Schelling tenta demonstrar ao longo da introdução. Deve ser procurado não na imaginação dos poetas ou fruto da invenção de qualquer indivíduo, mas na consciência humana. O que não significa que as representações sejam subjetivas, mas ao contrário, são da ordem do objetivo, do real. As representações engendradas na consciência serão potências divinas em suas diversas constelações e modificações. Poderíamos nos perguntar por que a consciência tem que passar por esse longo processo teogônico até se encontrar novamente com o absoluto em sua unidade. A resposta se encontra-se nessa lei universal do mundo que obriga que nada fique indeciso ou ambíguo. Se existe a possibilidade, ela necessariamente terá que se realizar. Caso contrário, não seria uma real possibilidade. Na perspectiva de Schelling, a possibilidade não pode permanecer em latência. Ela deve transformar-se em ato. A mitologia apresenta-se, assim, como a longa história do Deus que vai acabar no Deus que vai vir, procura do Deus perdido e o apego aos seus vestígios. Obrigada.